Filipenses 4, a partir do versículo de número 10. Alegro-me muito no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade, sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e receber, mas somente vós. Pois, enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supristes as minhas necessidades, não só uma vez, mas duas. Não que eu procure doações, mas procuro o fruto que amplie o vosso crédito. Mas tenho tudo, até em excesso. Tenho amplos suprimentos depois que recebi de Epafrodito o que enviastes, como aroma suave e como sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja dada glória pelo século dos séculos. Amém. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Pedimos agora a ação e ministração do Teu Espírito, a fim de que ela seja traduzida como vida para a nossa vida. Que seja semente que encontre terra fértil, coração aberto para a exortação à palavra do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Qual seria hoje a sua maior necessidade? Em que área que a sua maior carência hoje se encontra? Você pode estar mais necessitado na vida material. Pode estar desempregado, estar vivendo do social, ou o que você ganha, você entende não o suficiente para tudo aquilo que você crê precisar. Sua necessidade pode estar também na área sentimental. Está ainda à procura da outra metade. Ou talvez tenha até encontrado já uma metade, mas descobriu que a metade não era de uma laranja, era de um limão e continua na mesma. Sua necessidade pode ser também na área espiritual. Você está precisando de oração, pode estar precisando de libertação, ou está precisando de uma visitação da parte de Deus na tua vida, na tua casa, no teu casamento, na tua família, na vida dos teus filhos, enfim, uma visitação da parte de Deus. Sua necessidade pode ser também na área existencial. Tipo, você trabalha com vendas, mas o que você queria mesmo era ser professor. E aí você vive com a sensação de estar fazendo uma coisa, mas na verdade deveria estar fazendo outra. Você já experimentou a sensação de estar no lugar errado? De dizer, não nasci para isso. Isso aqui não é o meu lugar, eu tenho uma outra vocação. A necessidade do apóstolo Paulo aqui, no caso, era material mesmo. Ele estava preso numa época em que quem estava preso carecia
da solidariedade de amigos, de familiares para tudo, inclusive para comer e vestir. Ele vai dizer que ele já aprendeu a passar por essas coisas, mas ao mesmo tempo ele está agradecido porque essa igreja, a igreja de Filipos, foi a igreja que se lembrou dele na sua maior necessidade, e não apenas se lembrou dele, mas mostrou o seu amor por meio dos donativos, das ofertas, que enviou ao apóstolo. E ele então está usando esse espaço da sua carta, já chegando ao final, tanto para agradecer esses irmãos, mas também para ensinar algumas coisas a respeito desse negócio de passar necessidade. E o que ele está ensinando para mim e para você? Primeiro, que o fato da gente ter uma necessidade na vida não é razão necessariamente para viver insatisfeito ou insatisfeita na vida. Inclusive, ontem um irmão estava me explicando uma coisa muito interessante, que segundo pesquisas, o ter se relaciona à felicidade até certo ponto. Até onde o ter significa saciar as necessidades básicas. Mas depois que as necessidades básicas estão supridas, o ter mais não significa mais felicidade. Às vezes, pelo contrário, o ter mais é mais dor de cabeça, é mais preocupação e, consequentemente, mais infelicidade. Ou seja, o ter não está relacionado necessariamente com estou feliz. E você pode ter vários exemplos aí na história de gente que tinha muito e deu um tiro na cabeça. E tomou uma overdose. E a gente fica olhando e se perguntando, mas como era bonito, rico, tinha tudo, e não era feliz. O apóstolo Paulo já tinha descoberto isso, faz tempo, e ele vai escrever assim, verso 12, já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Seja tendo muito, seja tendo pouco, aprendi a ser feliz. Em outras palavras, aprendi a estar contente com a minha situação, com a minha circunstância, com aquilo que eu tenho hoje. Aprendi a estar feliz com isso que tenho hoje. Não que não pudesse ter mais, ou que não quisesse ter mais, mas a minha felicidade não vai depender mais, ou não depende daquilo que está nas minhas mãos, ou daquilo que não está nas minhas mãos. É uma felicidade, uma alegria, que na verdade é uma decisão. Eu decido ser alegre. Eu decido ser feliz. Independente do que está acontecendo. Vou me alegrar em Deus. E por que é importante você aprender também a estar contente com o que tem? E eu também preciso aprender. Porque, irmãos, não é possível ter tudo. Não é possível ter tudo. Por mais que você tenha na vida, sempre vai ter algo que você não tem. Sempre vai ter algo que você não tem. E sempre você vai achar que precisa de uma coisa que na verdade não precisa. Você lembra lá no Jardim do Éden? O Adão e Eva tinham tudo. E Deus não falou assim para eles, olha, vocês comam só de uma árvore e não comam mais de nenhuma das outras. Não, Deus disse o contrário. Vocês podem comer de todas, à vontade. Só não comam de uma, porque no dia em que vocês dela comerem, morrerão. Mas o que a serpente fez, e faz até hoje, tirou os olhos de Adão, tirou os olhos de Eva, de tudo que eles tinham, e que não era pouco, e colocou exatamente naquilo que eles não tinham. Eles tinham tudo, só não tinham uma coisa, uma mísera árvore.
E de repente aquela mísera árvore se tornou tudo. E trocaram tudo pela experiência de comer daquele fruto. E se tornaram mais felizes? Não. Perderam tudo que tinham. Porque geralmente quem não se satisfaz com o que tem e sempre quer ter mais, acaba perdendo até o que tinha. E a serpente continua fazendo o mesmo jogo hoje para tornar muita gente infeliz. Ela quer tirar os teus olhos de tudo que você tem e colocar naquilo que não tem. E te dizer: olha o que você não tem. Você tem muita coisa, mas não tem isso. E aí sempre você vai estar caminhando numa vida que espera o que ainda não tem. Só vou ser feliz quando tiver. E sempre vai faltar alguma coisa. E a alegria, a felicidade, vai sempre estar na próxima esquina. Nunca chega. Nunca está bom. Olha o que você ainda não tem. Segundo, sabe pelo que você pode passar na vida? Você que é de Deus, você que é de Jesus, vou te falar uma coisa. Você pode passar por qualquer coisa na vida. Qualquer coisa. Você pode passar por tristeza, você pode passar por falta, você pode passar por carência, você pode passar por traição, você pode passar por qualquer coisa. Por quê? Porque Deus nos dá forças para a gente passar por qualquer coisa. Até aquelas coisas que você nunca imaginou que um dia ia ter que passar na vida. Até passar por coisas que você olha e diz: eu não teria forças para passar pelo que o fulano está passando. Mas se um dia você tiver que passar, você vai receber forças. Forças de Deus. É o que o Paulo diz. Versículo de número 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o que é esse todas as coisas? Ganhar o mundo? Não, esse todas as coisas é o que ele está dizendo no versículo acima, versículo de número 12. Sei passar necessidade, ou posso passar necessidade. E sei também ter muito. Tenho experiência de qualquer circunstância, em todas as coisas, tanto na fartura como na fome. Tendo muito, enfrentando escassez. Posso todas as coisas. E por que pode? Porque Deus me fortalece. Quem aqui já não passou por uma situação que achou que nunca ia passar e que não tinha forças para passar, mas recebeu forças? E recebeu forças por quê? Porque foram lhes infundidas forças de Deus. Deus colocou forças em você. Deus te abasteceu de recursos que não eram teus. Você não tinha. Por isso que você olhava para a situação e se desesperava, porque você olha para a situação, você olha para os teus recursos e falta. Mas no dia a dia você vai caminhando. Por quê? Porque Deus vai te abastecendo de forças. E aí, a gente que já passou por essa experiência, a gente sabe duas coisas a respeito das forças que vêm de Deus. Primeiro, que a força que vem de Deus é sempre paulatina, ou seja, ela não vem toda de uma vez. Você olha assim, 10 leões eu tenho que enfrentar, meu Deus do céu. Porque você sabe que o problema é assim, não espera para vir, né? Eles simplesmente vem vindo, não fazem nem fila. Eles invadem a tua casa e quando você se dá conta, eles estão lá. 10 leões.
E você olha para os 10 leões e você diz assim, mas eu não tenho forças para enfrentar 10 leões. E Deus te diz, mas quem disse que você tem que enfrentar tudo de uma vez? Hoje você tem que enfrentar esse leão aqui. E para esse leão eu estou te dando forças. Não é para os 10, é para o leão de hoje. O pão nosso de cada dia. Não é o pão para o ano inteiro de uma vez. Não estraga. É o pão para o hoje. É a força para você enfrentar essa luta de agora. Esse leão que está aqui. E você vai aprendendo também que a força é proporcional. Porque se você tem que enfrentar um leão hoje, vai vir forças para um leão. Mas se por acaso amanhã você tiver que enfrentar não um, mas 2 ou 3, virão recursos, auxílio, forças para 3. Porque, como costumo dizer, Deus não dá o frio conforme o cobertor. Deus dá o cobertor conforme o frio. Está com muito frio? Mais cobertor. Então não tem frio que a gente não possa passar. Porque a temperatura vai caindo e Deus vai suprindo. Cada dia, paulatinamente e de acordo com aquilo que você tem que enfrentar. Terceiro, o fato da gente passar ou poder passar por necessidades não significa que estamos excusados de participar da necessidade alheia, da aflição do outro. Porque essa igreja aqui que participou da aflição do Paulo, o Paulo diz assim no versículo 14, fizestes bem em participar da minha aflição. Se vocês não tivessem mandado os donativos, eu ia passar do mesmo jeito, porque Deus ia me dar forças. Mas já que Deus tocou no coração de vocês se quebrantaram, enviaram, fizeram bem. E olha, eu sou muito grato, eu não tenho memória curta, ó Filipenses. Porque ele diz assim, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e receber. Ou seja, só recebia os benefícios espirituais e Deus sustenta o Paulo. Mas o Paulo comia. Paulo bebia, Paulo precisava de roupa, Paulo não era anjo. E a igreja dos Filipenses sabia disso. E aí ele vai dizer assim, somente vós, pois enquanto ainda estava em Tessalônica, supristes as minhas necessidades, não só uma vez, mas 2. Então essa daqui já era a terceira. E o que chama a atenção é que essa igreja dos Filipenses não era uma das igrejas mais ricas. Pelo contrário, era uma das igrejas mais pobres. Se você abrir lá depois, 2 Coríntios, capítulo de número 8, vai falar que esses irmãos tiravam da sua pobreza. Eram pobres. Eles não estavam dando do que estava sobrando. Eles estavam dando daquilo que era da necessidade deles. Mas preferiam passar necessidade do que não fazer nada por alguém que estava passando necessidade, como Paulo. Era o espírito cristão, que dá uma inversão de valores assim, e a gente começa a entender que tudo o que Deus nos dá é para dividir. Porque Ele não nos deu porque a gente é mais bonito. Ele nos dá como algo que Ele confia, para que a gente administre para o louvor dEle, e para a glória dEle, e para o serviço dEle, e para a glória dEle. E aí eles fizeram isso. Porque você sabe que existem 2 tipos de pobres na Bíblia, 2 tipos de necessitados. Tem aquele necessitado que é necessitado porque não faz por onde. Poderia fazer, mas não faz.
Não é que não pode, não quer. E a esses a Bíblia diz, vai ter com a formiga ao preguiçoso. Mas tem um necessitado que ele se torna necessitado por causa das contingências da vida. Ou você acha que a vida é igual para todo mundo? Não é. Você acha que todo mundo tem as mesmas oportunidades? Não tem. E aí o máximo dessa pessoa é o insuficiente para tudo que precisa. Por exemplo, a foto que eu vi de um médico carregando uma criança africana no colo, a criança lá desalentada, talvez sofrendo de inanição, ou de uma anemia crônica, ou de ebola, eu não sei o que estava passando com aquela criança, mas uma coisa eu sabia, tudo que aquela criança poderia fazer por si mesma era insuficiente. E tem várias assim. A essas, a Bíblia não diz, vai ter com a formiga o preguiçoso. Sobre essas, a Bíblia diz, aquele que se compadece do pobre, empresta a Deus, e este Deus pagará o benefício. Provérbios 19, versículo 17. Então a gente tem que discernir. E discernindo, estender a mão. Porque é por isso que temos o que temos. Terceiro e quarto, melhor. Deus é Deus que supre as nossas necessidades. Supre. Claro que supre. Tanto é que a gente pode passar pelo que for, a gente está aqui. Alimentados, vestidos. Agora, interessante esse versículo 19. Porque o versículo 19 diz assim, o meu Deus suprirá, não apenas algumas, não muitas, mas suprirá todas as vossas necessidades. Todas, não algumas, não poucas, mas todas. E não está dizendo, o meu Deus suprirá todas as vossas vaidades. Está dizendo, atenderá todas as vossas necessidades. Não está dizendo, atenderá todas as vossas vaidades. Todas as vossas necessidades. Ou seja, pode faltar a viagem a Paris, mas não vai faltar o arroz e feijão. Pode faltar a sonhada casa de inverno, mas não vai faltar o teto. Pode faltar o Rolex, mas não vai faltar a roupa. Por quê? Porque é promessa de Jesus. Lá, Mateus capítulo de número 6, às vezes nós lemos de forma apressada o que o Senhor Jesus está dizendo, e é por isso que alguns ficam decepcionados, iludidos ou achando que Deus está devendo. Porque em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 31, Jesus diz assim, portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com o que nos vestiremos. Por que, Jesus? Porque quem procura essas coisas, fica preocupado com isso, é quem é pagão. Não conhece ainda o verdadeiro Deus. Olha aí o que ele diz. Os gentios, pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Deus sabe. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça,
E todas essas coisas vos serão acrescentadas. E que todas essas coisas são essas? Essas coisas que ele acabou de dizer acima: comida, bebida e roupa. Ou seja, o básico para a vida. Então você não precisa ter um carro novo para colocar um adesivo "Deus é fiel". Se você já tem comida, bebida e roupa, Deus já está sendo fiel. Mas na verdade Deus está sendo mais do que fiel, porque você não tem só pão e água para beber. Deus está sendo mais que fiel, porque você não tem só 2 pares de camisa, um para usar cada dia. Abre lá o seu guarda-roupa, cai os sapatos. Não tem onde mais pôr roupa. Deus tem sido fiel, Deus tem sido bondoso, Deus tem sido gracioso, Deus tem sido generoso e misericordioso. É como disse um pastor: se Deus alimenta até os urubus lá da Marginal Tietê, não vai alimentar você? Ó homem, ó mulher de pouca fé. E finalmente, o atendimento, quinto, das nossas necessidades, ou das necessidades de outros por meio de nós, povo de Deus, glorifica a Deus, o nome de Deus. Porque Jesus disse que Deus é bom para todo mundo. É bom para todo mundo, não é bom só para a gente. Ele vai dizer que Deus faz levantar-se o sol sobre justos e injustos, e faz cair a chuva sobre bons e maus. Ou seja, Deus abençoa a horta de todo mundo. Então qual a diferença entre nós, que nos chamamos povo de Deus, e aqueles que nem sequer reconhecem que existe um Deus, se Deus resolve abençoar abundantemente a todos? A diferença é que a gente é o povo que sabe disso, que reconhece isso e que agradece por isso. Quando a gente recebe, a gente não recebe, dá as costas e depois sai dizendo: eu tenho isso porque eu mereci. Tenho isso porque trabalhei, tenho isso porque estudei. Não, tenho isso porque Deus me deu saúde, porque Deus me abriu portas, porque Deus abençoou o meu trabalho, Deus fez cair a chuva, porque se não cair mais chuva, eu posso ganhar o que for, não tem comida. Então a gente recebe, e aí a gente diz: obrigado, Senhor. Graças a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor que foi fiel comigo. Mais uma semana, mais um dia, mais um mês, graças a Deus. Fui suprida as necessidades, e foram supridas por Deus. Por Deus, nós glorificamos a Deus, como faz o apóstolo Paulo, terminando no versículo 20: ao nosso Deus e Pai seja dada a glória pelo século dos séculos. Esses dias eu estava tendo que atravessar a cidade, e aí eu fui olhando tanta coisa que tem na cidade, me veio assim um pensamento, que eu sei hoje não era de Deus. Porque me veio assim um pensamento assim: poxa, não é à toa que esse povo não vai de domingo para a igreja, é tanta oferta, é tanto lazer, é tanta cultura, é tanta coisa que pode se fazer. E aí me veio assim: não é por isso, é porque esse povo recebe, mas não reconhece de quem recebe. Essa é a verdade. Porque é possível se desfrutar de tudo e se lembrar uma vez por semana de agradecer. De se reunir como povo, como família de Deus e dizer: Senhor, eu não estou aqui por religiosidade,
estou aqui porque eu acho que eu vou dar para depois receber. Eu já tenho recebido. Estou aqui porque tenho consciência de que mão eu recebi. Tudo, todas as oportunidades, todos os bens. E eu venho aqui hoje para levantar a voz junto com esse povo que também reconhece que tudo vem das tuas mãos, Senhor. E nós te louvamos como família de Deus, como povo de Deus, como igreja de Jesus. Nós somos o povo que sabe de onde vêm as bênçãos. Nós sabemos o que diz Tiago: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Nós sabemos disso, nós reconhecemos isso e nós glorificamos a Deus por isso. Como diz lá o apóstolo Paulo em Romanos 11:36, tudo é dele. Tudo é dele. Se temos alguma coisa é porque Ele dividiu com a gente. Tudo é dele, por Ele, para Ele. A Ele seja a glória para sempre. Amém. É igual um senhor que quando ele ia comer, almoçar, jantar, ele agradecia antes da comida e depois. Porque você sabe também que tem aqueles que têm, mas não têm o poder de desfrutar. Então a gente agradece porque tem, e não apenas porque tem, mas porque Deus também nos dá capacidade, poder para comer, para beber, para deitar na cama e dormir. Não adianta só ter cama. Tem que ter sono. Tem que ter paz. Tem que ter graça. Bênção de Deus, o anjo do Senhor acampado ao redor dos que o temem. Nós sabemos disso. E nós louvamos a Deus por isso. Deus não dá tudo o que a gente quer. Porque Ele é Pai. Mas Ele dá tudo o que a gente precisa. Até o que a gente acha que não precisa. Como correção, chacoalhada de amor, abraço. E Ele não dá tudo o que a gente acha que é bom. Mas tudo o que Ele sabe ser bom. Porque o apóstolo vai dizer... Romanos 8 assim: se Deus não poupou nem o seu filho, único filho, antes o entregou por todos nós, como não nos entregará juntamente com Ele todas as coisas? Eu oro para que assim seja. Que Deus, pela sua graça e para a sua glória, atenda em nome de Jesus cada uma das tuas necessidades. E quando você receber, se ajoelhe, levante as mãos para o céu, agradeça e glorifique a Deus. Amém. Amém.